Jair Bolsonaro participou de um evento do PL nesta terça-feira na Câmara Municipal de São Paulo e avaliou que um eventual retorno ao Palácio do Planalto é encarado como uma missão. Eu vou abrir aspas. Triste um país que pune um político não pelos seus erros ou defeitos, mas por suas virtudes. Eu fui punido no TSE por virtude. Vontade de ser presidente novamente? Eu queria ir à praia, mas entendo que é uma missão. Fecho aspas. Vamos rodar com os nossos comentaristas. Começar essa rodada com o Roberto Mota, diretamente do Rio de Janeiro. Mota, Jair Bolsonaro, por decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, está inelegível. Será que essa missão, aquele que ele se referiu na Câmara Municipal de São Paulo, poderá ser cumprida? Quando? É muito difícil. Eu diria que é impossível responder essa pergunta, Daniel. Mas eu tenho uma frase que eu acho que é muito apropriada nesse momento. E ela diz o seguinte: quem tem um propósito, tem tudo. O presidente Jair Bolsonaro foi um dos melhores presidentes que o Brasil já teve. Quem diz isso não é Roberto Mota. Olha eu aqui falando de novo na terceira pessoa. Quem diz isso são os números da economia. Quem diz isso são alguns dos projetos aprovados durante a sua gestão. Vou citar só dois: o Marco do Saneamento e a Lei de Liberdade Econômica. Quem diz isso são as palavras proferidas pelo presidente Jair Bolsonaro durante seu mandato. Zé Maria acabou de lembrar uma coisa que eu já falei inúmeras vezes. Na minha história de vida, eu não me lembro de nenhum presidente que tivesse defendido a liberdade. Uma única vez, eu não me lembro. O presidente Bolsonaro, em praticamente todos os seus discursos, defendia a liberdade. Mas há uma coisa que eu acho que é importante, que todos nós precisamos ter em mente, é a prática do ceticismo político. A gente precisa lembrar que é claro que existem alguns políticos que demonstram virtudes nas suas ações, nos seus projetos e até em suas vidas. E por isso, nós precisamos aplaudir e apoiar esses políticos, esses poucos políticos, mas jamais devemos esperar que a virtude seja a regra na política. E a razão é muito simples. A política é a busca pelo poder. E o poder corrompe. Pouca gente tem a capacidade de sentar na cadeira do poder e continuar com os ideais, com os planos, com a visão de mundo que tinha antes. A virtude redentora de uma nação não está na política. A virtude redentora de uma nação, meus amigos, está no homem comum, na cultura e na moral que ele transmite no seu dia a dia, na sua rotina, no seu trabalho e na sua família. É isso que constrói um país. A política, essa política que a gente discute todo dia aqui, ela vai ser, na melhor das hipóteses, um pálido reflexo disso. Vamos repercutir agora com o Cristiano Beraldo. Beraldo, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro fala em missão, nos leva a acreditar que ele não desistiu. As dificuldades são enormes, mas dá para apostar, dá para projetar Jair Bolsonaro presidente mais uma vez? Neto, o Brasil é esse país que coloca na presidência alguém que estava preso, que volta a dar prestígio e cargo público a pessoas que sabidamente foram envolvidas em um esquema de roubo no Brasil. O Brasil é esse país em que representante da Corte Maior do Judiciário confraterniza com não só ex-presos, mas também com pessoas, empresários que têm causas multibilionárias a serem julgadas, decididas pela própria corte.
Então, o Brasil é o país onde a gente aprende que tudo é possível e até o passado é incerto. É possível que o vento mude de novo e Bolsonaro seja, então, possibilitado de reaver os seus direitos políticos? Sim, é possível, mas é provável? Não, não é provável. E aí o que resta a Jair Bolsonaro neste momento? Lutar para a manutenção de um protagonismo político num momento em que ele está não só sem o mandato que ele buscou na campanha à reeleição, mas também alvo de fogo pesado vindo do ambiente político e vindo do judiciário. Ele tem muito com o que se preocupar, ele vai ter muito trabalho pela frente junto com seus advogados, porque tudo e qualquer motivo será aproveitado para que se acione o judiciário ou se tome medidas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. É um jogo que ele devia pelo menos conhecer. Ele foi congressista por 28 anos, assumiu a presidência da República com um propósito de combater o sistema, mas o sistema está lá. E conforme ele ficou na presidência, ele viu que o sistema estava se fortalecendo novamente. Então, o sistema está aí, com toda a força, e foi para cima dele. Ele terá que se defender. Agora, isso é a questão formal. A questão política permite a Bolsonaro que continue alimentando esse espaço de liderança na direita brasileira, mesmo que, chegando à eleição, ele não possa concorrer. Talvez não em 26, talvez não em 30, mas possivelmente podemos esperar que em algum momento do futuro, resolvida essa questão jurídica, ele será sim candidato novamente. Mas Jair Bolsonaro tem um capital eleitoral forte, ele teve aí quase metade dos votos, foi uma eleição muito apertada, e cabe a ele agora eleger seus representantes, tanto agora nas eleições de 2024 para prefeito e vereador, como também preparar a eleição de 2026, que será uma eleição difícil, porque podemos ter o cenário em que nem ele nem Lula estejam disputando a presidência, e aí será o sucessor de cada uma dessas forças que, em tese, terão ali a grande batalha entre direita e esquerda. Quem será o padrinho? Quem será o afilhado de Bolsonaro? Essa é a grande pergunta. Esse é o debate. Só que esse debate só será definido lá na frente, porque Bolsonaro não ganha nada assumindo uma derrota agora. Ele tem que alimentar essa relevância, essa dúvida, essa expectativa, né? O Lula não. O Lula a gente sabe que provavelmente o seu candidato será Fernando Haddad. Então, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos anos. Mas, por enquanto, o que conta é o discurso, é você manter a base animada, você manter essa expectativa. Ele está fazendo o papel que lhe cabe. Estamos repercutindo as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro na Câmara Municipal de São Paulo. Zé Maria, de Brasília. Zé, queria também pedir sua análise e avaliação, inclusive muitas perguntas destinadas a você. A pessoa perguntou assim: dá para apostar em alguma medida que possa permitir o retorno de Jair Bolsonaro ao jogo político? A pessoa cita inclusive a PEC da anistia. Alguma chance disso prosperar, Zé? Olha, seria uma grande inocência dizer que Jair Bolsonaro está fora do jogo político. Não está. Será o grande eleitor. O PL sabe disso e aposta firmemente em Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Devo dizer com toda franqueza e honestidade de que falar agora o que vai acontecer em 2026 é um chute muito grande. Nós estamos vivendo um momento político muito sensível. A inelegibilidade de Jair Bolsonaro é irreversível no Brasil. Há uma decisão do PL de apelar para cortes externas, né, cortes internacionais, mas que não tem a possibilidade de mudar uma decisão no Brasil, porque não existem acordos internacionais com esta magnitude capaz de mudar uma decisão aqui. Mas fiquem sabendo que esta decisão de tornar Jair Bolsonaro inelegível
veio de um conjunto de ideias de que seria fragilizar Lula. Lula, sem Bolsonaro, está como uma biruta de aeroporto, solto. Mas como Jair Bolsonaro, mesmo inelegível, faz parte da política brasileira e é um grande eleitor, vai estar presente. Ele está inelegível, mas não está sem os direitos políticos, ou seja, ele está com os direitos políticos. Pode ser dirigente partidário, fazer campanha, participar da campanha e vai participar. A decisão que eu tomei conhecimento no PL é de que, ao contrário de quando estava no governo, ele se recusou a trabalhar ali para candidatos nos municípios, desta vez o PL vai apoiar forte candidatos em todas as capitais e em vários municípios com mais de 100 mil habitantes. E Bolsonaro vai rodar o país com a Michele Bolsonaro, isto é, participar da disputa, fazer uma grande base no ano que vem para chegar mais forte em 2026. Eu diria que no cenário atual, Bolsonaro está inelegível, sim, difícil mudar uma decisão do TSE. O próprio Bolsonaro falou que apelar agora para o Supremo Tribunal Federal seria mais ou menos, depois de uma separação, recorrer à sogra, ir atrás da sogra para falar da esposa. É claro que a sogra vai apoiar a esposa, a filha. Então, é a fala do Jair Bolsonaro. Então, ele está no jogo político, porém inelegível. O que vai acontecer em 2026 depende muito do que vai acontecer na economia do Brasil. Agora, a partir daí, Bolsonaro pode voltar, sim, ao processo eletivo e disputar vagas ou nos estados ou até na presidência da República. Bolsonaro, ele não larga a política e está fazendo política todos os dias. Quem chega lá na sede do PL, vê o escritório dele cheio. Vem gente de vários lugares políticos conversar com ele, dar apoio, pedir conselhos e tirar fotografia ou coisa e tal. Ou seja, ele está vivo na política, porém inelegível. Qual foi o objetivo de Jair Bolsonaro, hein, Pavinato? Inflamar, alimentar a sua base, ou você lê de outra forma? Não, eu acho que ele não tinha o que falar, acabou falando isso. Embalado pelo momento, pela emoção. Afinal de contas, de fato, foi uma reunião bastante calorosa. Tinha muita gente ali. Ele é muito bem quisto, ninguém estava xingando. Então, ele está à vontade e achou que devia dizer isso para o público. Porque, de fato, como aqui já foi dito, tudo pode mudar. Pode existir uma anistia, ele pode ser anistiado, ele pode concorrer, ele é muito forte. Mas falar isso neste momento não tem muito cabimento. E não tem muito cabimento porque, nesse momento, se houvesse alguma estratégia de afirmação, essa estratégia seria: eu reafirmo aqui tudo que eu falei contra a reforma tributária. Eu, Valdemar Costa Neto, que estava ao meu lado, me desdisse. Para mim, essa seria a missão principal. Mas ele, como um sujeito benquisto que é, teve bons resultados, teve bons números, ele se sentiu à vontade para dizer aquilo, mesmo sem precisar dizer. A gente fala as coisas às vezes, e o ex-presidente Bolsonaro, ele é muito espontâneo, a gente fala, diz por dizer, fala por falar. E esta fala dele é falar por falar. O Beraldo falou aqui do sistema, né? De fato, o ex-presidente, ele se deparou com um sistema. Mas você de casa pergunta: o que é o sistema? Quem é o sistema? O sistema, ele tem alguns nomes. O sistema, ele é um conjunto de 3 cargos. O sistema é quem ocupa a cadeira de presidente da República, mais quem ocupa a cadeira de presidente da Câmara, quem ocupa a cadeira de presidente do Senado e do Congresso, quem ocupa a cadeira de PGR e os 11 que ocupam cada um a sua cadeira no Supremo Tribunal Federal. O sistema é isso aqui. O resto é o resto. O presidente da República, do Senado e da Câmara, eles são eleitos pelo povo. São rotativos. Mas os que sentam na cadeira do STF, eles são vitalícios. Já a parte do sistema que está na PGR, apesar de muito poder constitucional, é um poder oportunístico e dependente. Ele depende do presidente,
ele depende da relação do presidente com o Congresso, que são dois poderes, duas partes do sistema que nós escolhemos periodicamente, e ele depende também da boa vontade do STF, que é vitalício. E o STF... Mas o sistema é bem maior, viu, Pavinato? O sistema é bem maior. É bem maior e inclui aí o que eles chamam aqui São Paulo, né? Faria Lima, inclui governadores e é uma média difícil de ser traduzida. Eu estou prestando muita atenção na sua tradução. É verdade que esse sistema é uma média desse pensamento, mas alguns são mais fortes. E em alguns governos, por exemplo, os empresários e governadores falam muito alto e definem normas aí do governo. Eu acho que esses são apêndices do sistema. O sistema é isso aqui. O sistema é isso aqui por quê? O Brasil nunca teve uma iniciativa privada muito séria. O Brasil sempre teve grandes empresários que, na sua maioria, salvo raras exceções, só tomam risco porque tomam risco com o dinheiro do Estado. Essa é a regra no Brasil. Nós temos campeões nacionais assim. Então nós temos pessoas que dependem do presidente, que muda, das pessoas que estão no Congresso, que muda, mas todos eles dependem dos 11 que estão na STF. Porque quando os 11 se unem e se protegem, nada, absolutamente nada pode acontecer com eles quando na presidência e no Congresso, seja na Câmara ou no Senado, não existem pessoas limpas. Então o problema está em elegermos pessoas limpas. Porque quando nós temos pessoas que não são limpas, nos dois poderes ao mesmo tempo, porque quando o Congresso não é limpo, quando o Congresso tem haveres com esse poder vitalício que faz parte do sistema, que é o STF, não adianta vir, nós tivemos aqui uma decisão superior, aqui em Brasília, um Tribunal Supremo que foi inconstitucional, que foi ilegal. Quem é que vai fazer isso? Se alguém vai puxar uma pastinha e falar, olha que engraçado, tem uma pastinha com seu nome, senador. Tem uma pastinha com seu nome, deputado. E aí, o presidente fica refém de tudo. E aí, não importa o bem que a pessoa queira. Então, pode ser que o Congresso anistie o Jair Bolsonaro. É uma possibilidade? No Brasil tudo é possível, até o passado é incerto. Mas o fato é que esta frase ele disse por dizer. Eu só quis fazer esta explanação porque eu acho importante a gente ter noção do que é o sistema e do que realmente importa em Brasília.